Então, que eu falei que a gente ia falar um pouquinho. Então, meu nome é Mara Rúbia Ferreira de Freitas, eu sou farmacêutica, bioquímica, estou especializada também em homeopatia, em fitoterapia e Ayurveda, né, saúde pública, na parte cosmética, manipulação, e sou coautora do livro Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação, que eu vou mostrar para vocês a capa dele, para vocês conhecerem. Algumas pessoas já devem conhecer. Eu fui diretora técnica do Hospital de Medicina Alternativa, né, que é o primeiro nome. Primeiro foi Hospital de Medicina Ayurvédica e depois HMA, que é o Hospital de Medicina Alternativa, e depois hoje CREMIC, que é Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares. E sou também sócia proprietária da farmácia Naturofarm em Goiânia, já há 38 anos. E a gente trabalha também com todos a linha ayurvédica, dos óleos, dos xaropes, das plantas medicinais, algumas plantas, tanto da nossa fitoterapia brasileira, como também da fitoterapia ayurvédica, né? Que hoje, como uma das professoras aí disse, hoje a Ayurveda é estudado no mundo todo e hoje muito conhecido, né? E no Brasil tem sido referência para vários médicos, vários profissionais de saúde, inclusive da medicina integrativa e complementar. Vários médicos aí bem experientes, citando a Ayurveda como referência, né? Então, esse aí é o nosso livro, Essência da Saúde, né? Foi escrito por mim, um médico, o doutor Danilo, a doutora Kemler, que é nutricionista, e um químico. Então, esse livro foi escrito em 2014 e já está na terceira edição. Hoje nós estamos com praticamente esgotado a versão física, né? Mas temos a versão online, o e-book, né? E alguns exemplares ainda físico, mas muito pouco. Alguns ainda a gente consegue. Então, esse livro, ele contempla 102 plantas e 61 alimentos. Então, toda a literatura, a parte, um pouco da parte do Ayurveda, mas também a constituição química, o modo de uso, quais as principais preparações. E a gente relata também os componentes químicos das plantas medicinais, como preparar uma planta, qual o modo de secagem, o modo de colheita, e tudo sobre a literatura, o que refere na literatura, e esse livro foi escrito baseado na experiência nossa, né, desses profissionais que estivemos com os indianos durante 15 a 20 anos, e tivemos o privilégio de ter eles aqui em Goiânia acompanhando o nosso ambulatório, além dos cursos de treinamento prático, né, tanto na área de farmácia como na área médica. Então, foi uma experiência muito boa, muito válida. Pudemos aprender bastante com eles. Então, a gente vai falar de algumas plantas, assim, muito comum no Ayurveda, né? E também no Brasil, mas que foi trazido pelos indianos as propriedades, e principalmente dessa planta já muito conhecida, mas mais usada apenas na alimentação, né? Então, o nosso açafrão da terra, é chamado também de cúrcuma, né? Ou cúrcuma longa, que é o nome científico. Ele é da família Zesiberácea. Então, ele tem vários nomes aí em outras línguas, e no sânscrito, que é uma das línguas lá da Índia, é chamado Haridra. E as partes usadas do cúrcuma são os rizomas, né? Então, ele tem várias características da Ayurveda, né? Sabor, geralmente sabor amargo, astringente, picante. A potência do açafrão é quente, né? E o vipaca picante. E é uma planta que ela pacifica os 3 doshas, né? Mas principalmente Kapha, né? Então,
E em excesso ela pode aumentar pita e vata, se utilizada em excesso. Então, ela é originada da Índia, né? Muito usado, uma planta muito conhecida. E existe uma diferença entre o açafrão verdadeiro, que nosso crox ativo, que é que é um estigma, né, das flores, que já tem propriedades principalmente antiespasmódicas, quer dizer, para cólicas e tal. Então, é uma planta que tem muitas ações, mas é um poderoso anti-inflamatório, né? Tem ações em bronquite, asma, na parte respiratória, sinusite, antialérgica, ela tem um poder antialérgico muito grande, digestivo, elimina gases, antibacteriano, mas tem uma poderosa ação antioxidante, imunizante e também anti-inflamatória. Hoje já existe no mercado vários produtos aí pela indústria, né? Do extrato seco do açafrão. Inclusive, existe também hoje o extrato lipossomado, que a gente chama, que é um extrato mais potente e absorção bem superior, né, à do cúrcuma, à do açafrão em pó. Apesar que o açafrão em pó também pode ser utilizado, a gente usou muito durante muito tempo o pó do açafrão para anemia também, como cicatrizante. Então, é uma planta muito poderosa, né? Pode ser usado em chá, pode ser usado em decocção, pode ser usado pó. E o extrato seco, que hoje é uma tendência, né, no Brasil, a padronizar o cúrcuma longa, né? E hoje já é muito usado, inclusive tratamentos de câncer e vários tipos de artrite, artrose, doenças inflamatórias no geral, né? Tanto o uso tópico, em cremes, em óleos medicados, como também o uso oral, né? Sobre várias formas de apresentação. E externamente, a gente usou durante muito tempo ele pulverizado em doenças de pele, né? E com essa poderosa ação cicatrizante e anti-inflamatória. E como óleo medicado também, a gente trabalha com óleo medicado, por exemplo, para sinusite, renite, para dor, tudo a gente coloca, são vários óleos, nós temos aqui padronizado desde a época dos indianos, um óleo que a gente chama de RD, que é para reumatismo e dores, que contém o cúrcuma e outras plantas, né? E também para sinusite, renite, essa parte respiratória, também que contém o cúrcuma, né? Que é o nosso poderoso açafrão. Ele só deve ser usado, evitado no caso de gravidez, icterícia, hepatite, então, que pode agravar o pita, né? Então, a gente tem toda planta medicinal, ela pode ser usada, só que, claro, que tem que ver a questão de individualidade, né? Por isso que a gente fala que o Ayurveda preconiza muito a individualidade, principalmente os doshas, né? Baseado nos doshas. Bom, o açafrão, a gente poderia falar em um dia só do açafrão, tantas são as maravilhas e as ações interessantes do açafrão. Mas como nós vamos falar rapidamente, só para vocês conhecerem, muitos já conhecem, já têm experiência, né? Nós vamos falar também da canela, que é muito usada a casca, mas também as folhas, uma planta muito comum aqui no Brasil, né, chamada caneleira, canela do Ceilão, que é o nosso cinnamomum ceilânico, da família das lauráceas, né? Em sânscrito é chamada de dalchine, planta muito usada também na parte respiratória e digestiva. Tem a potência quente, né? O víria quente, o vipaca picante, e ele também tem sabor doce, picante e amargo. E é uma planta que pacifica principalmente o vata e o kapha. E pode aumentar o pita, né? Então, como a gente já falou, né? Saber utilizar as plantas, mas é uma planta muito importante e hoje também muito estudada, muitos trabalhos de pesquisa, como anti-inflamatória. Então, a planta que tem uma história toda, que eu não vou me deter muito, né? Nativa da Índia também, muito antiga, desde o século V a.C., né?
teve esse papel importante nas grandes navegações, devido a seu alto valor comercial, e já ela é introduzida em vários países, né? E ela principalmente dá mais em países tropical, como o Brasil, como a Índia, né? Então, as ações dela são inúmeras também. Além dessa ação que nós estamos estudando agora, como anti-inflamatória, mas também ação expectorante no aparelho respiratório, carminativa, analgésica. Então, ela tem muitas ações importantes para o corpo, né? É uma planta que é boa para pessoas que estão em estado de convalescência, falta de apetite, diarreia, e também na parte como bronquite, parte respiratória, né? No Ayurveda é uma planta muito usada em cólicas menstruais, né? Principalmente quando o fluxo menstrual é escasso. Então, podemos usar também de várias formas, em pó, em infusões, em decocções, em óleos medicados. E deve ser evitada principalmente em excesso de pita, né? E quando a pessoa tem alguma hemorragia. Então, são uma das contraindicações da canela. Aí agora nós temos a ashwagandha, né, que é o chamado ginseng indiano, muito boa também, usada principalmente as raízes. Nós trouxemos na época deles, essa planta foi cultivada aqui no Hospital de Medicina Alternativa, na minha chácara também, eu cultivei durante muito tempo, e é uma planta assim muito fácil também, se adaptou muito bem aqui no nosso clima. Também muito boa, propriedades inúmeras, né? No Ayurveda, indicado principalmente no caso de estresse, da parte nervosa. Ela é considerada uma planta pacificadora de vata e de kapha. Então, ela tem ação tônica, ela é uma planta adaptógena, né? Então, ela promove a homeostasia. Então, ela é uma planta que melhora o sistema imunológico. Então, tem uma ação muito boa como anti-inflamatória também. Você pode usar tanto o uso oral como tópico, colocar nos óleos medicados, né? Para dor. É uma planta maravilhosa também. Tem várias propriedades, né? Tem vários alcaloides. Então, planta muito pesquisada também. E também uma atividade antitumoral, né? Que também dá hoje estudos, né, mostrando essa atividade intumoral, inibindo, então, a proliferação de células, principalmente do carcinoma. Então, a ação importante na artrite, na inflamação, comparada com a hidrocortisona, né? Então, a gente vê que ela tem realmente um efeito anti-inflamatório muito bom. Ação no sistema nervoso, efeito tranquilizante. Então, podemos utilizar a ashwagandha em várias áreas, né? Estresse, sistema imunológico, inclusive como na doença de Alzheimer, na insônia, na ansiedade. Então, doenças inflamatórias crônicas, no geral, anemia. Planta aí muito importante também. Pode ser usado pó, de 3 a 6 gramas da raiz, né, seca. Pode ser usado extrato seco e pode ser usado tintura. Então, a gente vai falar um pouco mais rápido por causa do nosso tempo, né? E ela é uma planta que, por exemplo, nós temos, ela é semelhante ao ginseng, ao nosso ginseng, ao panaco ginseng, né? Mas ela não provoca esse síndrome do abuso do ginseng. Então, ela não tem, ela pode ser usada por um período mais prolongado, né? Então, ação intestinal também, né? E também algumas reações cutâneas, né, já foram observadas, então tem algumas advertências aí. Agora, nós vamos falar um pouquinho do gengibre, também muito conhecida, é uma planta maravilhosa, anti-inflamatória também para dores, para artrite, para artrose. Uma planta que a gente pode usar aí na nossa alimentação, já é usada, né? E é uma planta também originada da Ásia, e principalmente dessa região lá do sudeste da Ásia, chamada de ginger, né? Ou ardraque, família Zinzimberácea. Ela tem vários sabores, né? Mas tem uma potência quente também e pacifica vata e kapha. Então, é considerado por alguns autores como uma planta tridosha. Então, vale a pena aí
utilizar o gengibre, tem essa ação da garganta, na rouquidão, no reumatismo, em cólicas, profilaxia do enjoo, né? Pessoa que enjoa muito, inclusive pode ser usado no enjoo da gravidez. Geralmente a gente indica após o terceiro mês, mas eu conheço pessoas, inclusive uma médica em Goiânia, que ela usou aquele xarope que a gente chama de Madifala rasaiana, que é um xarope com gengibre, o suco de gengibre e o suco de limão, inclusive uma colher, depende da dose, né? Uma colher por dia, não tem tanto problema de utilizar mesmo no início da gravidez. Só tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Então, ela tem uma ação, sim, maravilhosa, né? Da parte cerebral, da parte, tem ação antisséptica, usada em febres, e também nas dores, né? Polineurites. Pode ser usada, inclusive, uso interno e externo. O uso externo, ela pode ser utilizada, mas tem pessoas que têm uma certa sensibilidade. Então, verificar a individualidade de cada um, né? Pode ser usado em várias formas também, pó, xarope, tinturas, e infusões, né, decocções, óleos medicados. Ela só tem uma contraindicação em relação a cálculo biliar. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, quem tem algum problema biliar, para não utilizar em doses altas, né? Temos também a malva branca, que é chamada no Ayurveda de sida cor-de-folha. É uma planta também anti-inflamatória maravilhosa. É chamado de bala em sânscrito. É usada toda a planta, a raiz, a folha. A raiz tem um poder medicinal super importante. Ela também é uma planta que tem uma ação nos dores, principalmente pacificando vata, quer dizer, ela melhora dores, né? Tem ação anti-inflamatória. E também é uma planta muito importante na Índia, né, em vários continentes. Ela existe normalmente várias espécies, né, de bala, que a gente chama, né? Já também vários estudos, existe mais ou menos umas 7, 8 espécies, né? Que bala em sânscrito significa força, resistência. Então, é uma planta que melhora a nossa resistência, a nossa força. Tem ações também, pode ser usada sob a forma de chá, de decocção, de pó, pode ser associada a outras plantas, né? Diz que o pó da cactus raiz com leite é recomendado para quem tem aquelas micções frequentes, leucorreia, doenças nervosas, paralisia facial, dor de dente. Então, uma planta aí que tem uma ação anti-inflamatória muito boa. Nos óleos medicados, a gente utiliza ela no nosso RD, que é para dores, né? Então, pode ser usada infusão, decocção, chá. E o pó. E também o suco fresco também, como cicatrizante de feridas, externamente. Né? Tem que tomar algum certo cuidado, porque ela é uma planta rica em efedrina, né? Então, ela pode causar alguma insônia, nervosismo, e é contraindicada em pressão alta. Então, é uma planta que tem que ser observada também. Tá? Temos também outra planta anti-inflamatória muito importante, é o ninho indiano, que todo mundo deve conhecer. Ela veio para o Brasil com os indianos, né? A gente começou a plantar ela aqui no Brasil. Hoje ela é muito utilizada sobre várias formas de apresentação. Então, é usada as folhas, os galhos, o óleo né, do ninho, é chamado de margosa. É uma planta muito amarga. Inclusive, o chá dela, aí, ó, ele é um arbustozinho, né? Mas ela cresce, ela dá uma altura bem, bem alta, essa planta. Ela tem uma potência fria, vipaca picante, sabor amargo, inclusive muito amargo. Eu já tomei o chá do ninho, nossa, como amarga. Mas é uma planta muito boa na parte digestiva, né? Ela pacifica o pita e o kapha e pode aumentar o vata. Então, aí está falando um pouquinho dela, da família, né, da origem e as ações principais. Ela serve também para verminoses, para eumintos, para problemas de estômago, úlceras, dermatite em geral na pele, é uma planta muito boa, psoríase, dermatites crônicas, antialérgica,
inclusive na veterinária, muito usada em escabioses, em micose, em pediculose, e é usada também no caso do diabetes tipo 2, auxiliar também infecções urinárias, inclusive no colesterol alto. Então, é uma planta reumatismo, artrite e dores, muito importante essa planta, né? E principalmente para a nossa imunidade. Então, ela melhora muito a imunidade. E para perder peso, né? Quem quer perder peso, então, ela tem uma ação boa. Pode ser usada em chá, em banhos, e hoje é muito utilizado, inclusive, em várias formas, várias apresentações, né? Muito usada aí pela agricultura, como que ela tem um controle sobre pragas. É usado também hoje na indústria sobre a forma de pastas dentais, de shampoo, de repelentes contra insetos, sabonetes. Então, hoje é uma planta muito utilizada comercialmente no Brasil. Tem usado o pó das folhas, o chá, a decocção da casca. Ela só é contraindicada durante a gravidez, né? Aliás, toda planta não deve ser usada durante a gravidez, porque não tem estudos de comprovação. O uso excessivo dela pode sobrecarregar os rins, então é muito importante ter um controle, né, sobre a dose e o tempo de uso, né? O tempo de uso é sempre muito importante para as plantas medicinais. Utilizar com consciência, utilizar durante um período de 3 meses, depois você ir alternando, não para você usar de forma indisciplinada, assim, de uma forma sem controle, né? Sempre observar também as características e se a planta tem alguma toxicidade. Essas plantas que nós estamos falando, a maioria não tem, né? Outra planta importante é a erva balieira. Essa é uma planta muito estudada no Brasil, né, como um anti-inflamatório natural, para dores, para artrite. Ela é uma planta assim, tipo um arbusto também. Hoje muito estudado, muitos trabalhos científicos sobre a erva balieira ou Cordia verbenácea, que é o nome científico dela, né? Ela é conhecida como Maria Preta, Maria Milagrosa, pimenteira. Ela é uma planta nativa da região amazônica, mas é encontrado principalmente no litoral do Brasil. E se adapta muito bem, né? Aqui, por exemplo, na nossa região, ela se adaptou muito bem. Ela já é muito usada pela indústria, né? Tem pesquisa já publicada mostrando o efeito anti-inflamatório dessa planta. Inclusive, na indústria já temos produtos à base de creme, de gel, à base da erva balieira. Então, é uma planta muito utilizada pelas farmácias de manipulação como potente anti-inflamatório. E também pode ser usado na forma de chá, de extrato, de cápsula. Tem uma propriedade também anti-úlcera. Então, toda essa planta vale a pena estudar um pouquinho mais. Ela não é muito do Ayurveda, mas é uma planta anti-inflamatória muito boa. Agora eu vou falar um pouquinho da Boswellia serrata, que é outra planta de origem indiana, né? Utilizada há muitos anos na Índia. É usado o caule, também possui essa resina, né? Que é uma goma. Então, ela dentro da Boswellia serrata, nós temos ativos, né? Que principalmente o ácido boswélico, que dá essa ação anti-inflamatória, né? Então, tem aí toda a farmacologia dela, que ela tem um efeito semelhante a vários anti-inflamatórios esteroidais convencionais. Então, é uma planta que hoje está sendo muito utilizada também, com esse efeito para dores, para inflamação, de uma forma geral. Já foi feita pesquisa também, né, que ela tem um efeito muito semelhante, inclusive aos anti-inflamatórios mais potentes, né? A dose dela geralmente é 200 miligramas até 1,200 por dia, em 3 tomadas, 3 a 4 tomadas. A dose usual, então, de 200 miligramas. Então, usada em artrite, em reumatismo, osteoartrite, colite ulcerativa. E eu estou colocando aqui uma sugestão de forma para vocês, à base de algumas dessas plantas que eu falei,
Por exemplo, a cúrcuma longa, usar um extrato a 95, que é um extrato padronizado, não é o açafrão em pó, que esse extrato, eles comercializado pelas farmácias de manipulação, geralmente você coloca uns 200 miligramas, o gengibre, a Boswellia serrata, extrato seco também, a erva baleeira, a canela e a jaganda. Então, uma excelente forma anti-inflamatória. Então, é uma dose aí de uns 3 por dia, né? Essa quantidade, que geralmente dá 2 cápsulas, porque é uma dose de 1 grama por dia, né? Então, existem inúmeras plantas anti-inflamatórias. Aí no nosso livro, tem várias, ele foi escrito por sistemas do corpo, né? Então, sistema respiratório, sistema locomotor e dores, sistema imunológico, urinário, digestivo. Então, assim, um livro que tem toda essa individualidade de colocar, acho que é o único, né, que, no Brasil que eu conheço, que está descrito dessa forma, por sistemas do corpo, e as melhores plantas e a melhor forma de se utilizar. Então, quem quiser, tiver interesse, pode conversar aí com a Sheila ou comigo, que a gente tenta ver se consegue ainda algum exemplar físico. E o e-book está disponível aí no Amazon. Então, a gente quer agradecer, isso aí é a entrada do Horto, lá do nosso Hospital de Medicina Alternativa em Goiânia, e a gente queria colocar à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, e falar que essas são algumas plantas, mas existem inúmeras outras plantas anti-inflamatórias que a gente pode, hoje, utilizar dentro da fitoterapia e do Ayurveda. Então, obrigada a todos, espero que tenha contribuído com alguma experiência. Oi, Mara. Nossa, muito obrigada. Fico sempre encantada com as suas palestras. Aqui você pode parar, né, de compartilhar. Uhum. Eu quero Sim. fazer uma pergunta que é assim, não é exatamente sobre isso, né? Mas é porque eu vi na propaganda da Naturofarma no Instagram que tem aquela fórmula para menopausa, né? Porque eu tenho esse trabalho de menopausa, agora vou novamente dar um workshop. E você, a última vez que eu estive em Goiânia, eu comprei, indiquei para umas pessoas, elas se sentiram muito bem. Aí eu vi uma fórmula, mas estava só como menopausa. Eu queria saber que não tem mais aquele nome em sânscrito, do Anapasta. É a mesma fórmula? Se mudou, se aquele que tem para menopausa mudou o nome e botou assim em português, mas é a mesma fórmula. Não, são fórmulas diferentes. A da menopausa, elas têm várias plantas também, inclusive do Ayurveda e plantas nossas aqui também. Mas não é aquela fórmula tradicional, é nova. É nova, nova. E essa Boswellia serrata, ela é o olíbano? Aí já são A Boswellia é o olíbano, exato. a olíbano. Tá legal. Tem até um óleo essencial aí no mercado, né? Como nome, acho que de Frankenstein, né? Frankincense. Frankincense, frankincense. Mas é o olíbano, é a Boswellia serrata. Uma planta muito interessante. E incrível, né, que ela é de origem Ayurveda, né? Indiana. Mas ela, no Egito, ela era usada junto com a mirra, também, né? A gente usa, para embalsamar. Sim. Da pele. Imagina, embalsamava as múmias que Ixi. ficam aqui. Bem, então, nossa, mais alguém tem alguma pergunta? Oi, Guto. Oi, Sheila, tudo bem? Tudo. Eu tenho uma pergunta aqui para a doutora Mara Rúbia. Isso. Sim, pode fazer. Tudo bem, Mara Rúbia? É um prazer Tudo bem. revê-la, prazer a Sheila. Eu estou com o seu Obrigada. livro aqui, na época do curso, eu já havia comprado o seu livro aqui, o físico mesmo, e Ah, estou sim.
Pois é, depois foi bom a Sheila perguntar, porque tá com outro nome, o Olíbano, né? A Bossuela não encontrei aqui no livro. O Olíbano, então, é sinônimo, né? Agora, Eu acho que no livro ela não tá, né? No livro ela não Uhum, tá, uhum, porque a gente escolheu algumas plantas e eu acho que ela é uma que não entrou, né, no livro. uhum. Tá, a pergunta que eu tenho é o seguinte, doutora Mara Rubio, recentemente a Anvisa proibiu a ashwagandha, né? Proibiu o uso de ashwagandha. Eu queria saber o que a senhora tem a dizer a esse respeito, por que proibiu e como é que a senhora vê essa situação? Olha, o que a gente sabe é o seguinte: na realidade, ela está proibido o uso é, sem prescrição médica, ou nutricionista ou farmacêutico. Foi proibida assim, o uso, a venda comercial sem, por exemplo, vendido em sites, vendido de outras formas, mas a manipulação sobre prescrição, ela não está proibida. Pode ser manipulada no Brasil, só que, assim, do jeito que estava, a justificativa da Anvisa é porque estava sendo usado de uma forma muito discriminada, sem uma orientação profissional e, assim, vendido em sites, vendido de várias formas que não fosse através de de uma prescrição mesmo, de uma indicação mais apropriada. Por isso foi proibido, não para manipulação, mas para venda comercial de outras formas, né? Mas ela Então, não está proibida no Brasil a manipulação e a comercialização nas farmácias, mas assim, em sites, em lojas de outra maneira, sem uma indicação, sem uma prescrição, sim, aí ela está proibida. Porque mas ela é essa uma planta que tem prescrição muitas precisa ser, indicações, né? E achou-se que estava sendo usado em excesso, de forma indiscriminada. mas essa prescrição precisa ser de médico ou farmacêutico ou terapeuta ayurvédico prescrevendo. Terapeuta também pode. Desde que Uhum, seja sobre uma prescrição de um profissional, ela pode ser manipulada. ok, tá bom, obrigado. De nada. Olha, então, doutora Mara, Posso muito fazer uma obrigada. pergunta? Ah, tem? Posso fazer Quem? uma pergunta, por favor? Que eu tô. Sim. Deixa eu te falar, eu tenho uma filha e já, ela tá com 18 anos, ela tá com um fluxo que não para. E os médicos dá uma injeção de 3 meses e eu sou bem contra essas coisas de fluxo menstrual. E eu queria ver se tem alguma coisa natural que eu possa estar auxiliando ela. Ah, ela Fica está com 15 fluxo. dias, fica Ah, muito tempo, sai pedaços, então eu queria ver se tem algo que eu possa ajudar no sentido mais natural. sim. Não, tem muitas plantas que são boas para essa parte, né? Que melhora um pouco essa questão do fluxo menstrual. Aí teria que ver, assim, conversar com você, em particular, ver os detalhes, mas tem várias plantas que pode ser utilizada, né? A canela não seria muito indicada, porque ela aumenta fluxo. A babosa também não seria indicada, porque ela aumenta fluxo. Mas tem outras plantas, tem, por exemplo, o gocípio herbáceo, que é o algodoeiro, tem a sálvia, tem várias outras plantas que têm ação nessa agoniada, tem várias plantas aí que pode ser utilizada nesse caso aí. Tem tem o hibiscus também, né? Que é uma planta também do Ayurveda. Então, depois você poderia pegar meu celular e me passar direitinho, que eu dou uma pesquisada e vejo o seria indicado no caso dela. Ah, eu agradeço muito, viu? Porque eu já estou há 6 meses fazendo exame, fazendo um monte de coisa, e a única indicação é essa medicação de 3 meses. Ela tem um desvio no quadril e não pode engordar. E esses remédios que Certo. coloca, Aí depois, uhum, a gente aí se poderia você... conversar direitinho. Tá bom, muito obrigada, viu, pela De oportunidade. nada. Um abraço. Obrigada a todo mundo, né?